Um bom dia para vocês. Estamos aqui novamente para falar a respeito dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro sobre a retirada dos brasileiros da China, em Wuhan. Ele diz que falta a lei da quarentena. O presidente Jair Bolsonaro indicou, sexta-feira, dia 31, que o governo brasileiro ainda não tem planos definitivos de resgatar brasileiros que se encontram no exterior por conta do estado de emergência internacional relacionado ao coronavírus. A ausência de uma lei sobre quarentena é um dos obstáculos. O assunto deverá ser primeiro resolvido com o parlamento para o executivo decidir em definitivo sobre o retorno dos brasileiros. E o presidente diz o seguinte, que o grande problema é que nós temos pela frente, nós não só temos uma lei de quarentena, e o trazer os brasileiros para cá é nossa ideia, obviamente, colocá-los em quarentena, mas qualquer ação judicial os tira de lá e aí seria uma irresponsabilidade. Além da falta de uma legislação sobre o assunto, o custo também foi um ponto lembrado por Bolsonaro. Aí é triste, hein? Se lá na China temos algumas dezenas de vidas, aqui nós temos 210 milhões de brasileiros. São coisas que têm que ser pensadas, conversadas com o chefe do Poder Judiciário e com o parlamento. Também porque não podemos esperar a votação de qualquer recurso extra para cumprir essa missão de resgate, porque vai demorar muito. Bolsonaro disse que os voos de resgate seriam caros e citou o valor de $500 mil como exemplo. O presidente destacou que depende do compromisso do Congresso Nacional, mas acredita na atenção e apoio dos deputados e senadores. Tem que ter o compromisso do parlamento de que o que nós pedirmos para atender essas pessoas seja votado e aprovado por lá. Caso contrário, eu entro na lei da responsabilidade fiscal, afirmou o presidente. E para trazer os brasileiros de volta, será preciso ter a certeza de não contaminação, de acordo com o presidente. Quem tiver qualquer possibilidade, qualquer sintoma, não embarcaria. E chegando aqui, pela ausência da lei da quarentena, nós temos que discutir com o parlamento. Nós vamos decretar a quarentena, com toda certeza, numa base militar, longe de grandes centros populacionais, para que a gente não cause pânico. O presidente lembrou ainda que não há casos confirmados da doença no país. Até o momento, nenhum infectado no Brasil. Temos alguns nacionais, especial da região de Wuhan, que querem voltar para cá e têm pedido nosso apoio. Obviamente, o apoio custa dinheiro, meios que o Brasil vai ter que se esforçar para conseguir, afirmou o presidente. O princípio, segundo ele, o governo não bancará o retorno dos brasileiros fora do país enquanto a questão não estiver acordada em lei. Se nós não tivermos redondinho no Brasil, não vamos buscar ninguém. A intenção do presidente não vai buscar ninguém. Quem quer vir para cá tem que se submeter aos trâmites da proteção dos 210 milhões que estão aqui, destacou ele. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que cada estado e município tem o próprio plano de contingência para lidar com pacientes portadores da doença. O chefe da pasta informou ainda que será instalado a partir de segunda-feira, amanhã, dia 3, o Conselho Interministerial de Situação de Emergência em Saúde Pública para discutir sobre o coronavírus. Um estado de emergência só seria decretado no país quando o primeiro caso for confirmado, segundo Mandetta. E Bolsonaro enfatizou que o governo está mobilizado para tratar do assunto e não descartou reuniões neste final de semana. Queremos dar a pronta resposta de acordo com as nossas possibilidades para que a população não entre em pânico.
A questão do coronavírus foi o foco da reunião ministerial de emergência sexta-feira. O presidente recebeu no Palácio da Alvorada os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da Defesa, Fernando Azevedo, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Lamentável a fala do presidente. Toda vez que ele abre a boca, né, ele acaba machucando as pessoas. Porque ele fala aqui que precisa de dinheiro para ir buscar essas pessoas. Isso é desumano, senhor presidente. São nossos irmãos, irmãos meus, irmãos seus que estão lá desesperados. Todos os países, Estados Unidos, Europa, já mandaram buscar os seus cidadãos que estão na China. E o senhor vem com essa fala que precisa de dinheiro, que precisa disso, que precisa daquilo, que a gente tem que pensar nos brasileiros que estão aqui, não nos que estão lá. Isso é vergonhoso da sua parte. É vergonhoso o senhor se pronunciar dessa forma. Porque nós temos que pensar em todos. E o Brasil não vai quebrar por causa disso, não. Porque já quebraram o Brasil há muito tempo. Então, o senhor tem que ter mais humanidade no coração. Não é tão evangélico, não é tão temente a Deus. Mentiroso, porque quem é temente a Deus, quem ama o próximo como a si mesmo, não faz isso, não pronuncia uma fala dessa desumana para toda a população do Brasil. O senhor está sendo desumano, eu espero que o senhor repense em tudo isso que o senhor disse e vá buscar todos os nossos irmãos que estão desesperados na China, fazendo pronunciamento diariamente nas redes sociais, pedindo socorro, porque a maioria dos países já mandaram aviões buscar os seus cidadãos que estão lá e puseram todos em quarentena. E o senhor falar que não tem como pôr em quarentena, senhor presidente, isso é brincadeira. Nós temos médicos no Brasil. Lá na China, eles constroem um hospital em 10 dias. O senhor não tem um prédio para esvaziar aí, para pôr essas pessoas em quarentena fora das cidades? Isso é brincadeira. Brincadeira de mau gosto, muito triste o seu pronunciamento, infelizmente. Essa é a opinião. A Márcia Rodrigues, jornalista da Rádio Butterfly Husting.